Amados e queridos irmãos, que a bênção do Senhor, a graça e a paz estejam sempre entre nós. Amém? Trazendo mais uma mensagem riquíssima em sabedoria e excelência de Deus, que está em Provérbios 29, versos a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Estes provérbios, irmãos, nos dá grandes ensinamentos. O nosso Pai que nos ama, corrige, exorta, nos disciplina por amor de nós. Amém? E nesta palavra que nos fala que será quebrantado sem que haja cura. Aqueles que seguidamente rejeitam a repreensão, a convicção do Espírito Santo e desprezam a sua disciplina e correção, correm o risco de endurecer o coração a ponto de serem julgados por ele. Ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça e a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso. Hebreus, capítulo 12, 5, 11, 25. Amados, o que o Senhor está nos mostrando é que nós devemos aceitar, entender que o nosso Pai, o nosso Deus, por amor de nós, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, e nos repreende, para que nós não venhamos continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor dele, para não corrermos o risco de endurecer o nosso coração a ponto de serem julgados por ele. E para isso, temos que sofrer por causa disso. Ou seja, se nós não estivermos de acordo com os ensinamentos do Senhor, nós não vamos crescer na graça, em misericórdia, em amor de Deus. Ele é o Pai que nos ama e nos corrige em excelência de sabedoria. Nós é que temos que abrirmos os nossos corações, a nossa mente, para entendermos que tudo que nós sofremos, o nosso Deus, Ele está ali para nos ajudar, nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, para termos vitórias em sabedoria de Deus. Amém? E fala também nesta palavra sobre a causa dos pobres
e diz: a Israel foi revelada a preocupação pelos pobres e necessitados, como norma da justiça de Deus, segundo o antigo concerto. Os verdadeiros discípulos de Cristo. As verdades também do antigo concerto nos traz grande luz em conhecimento. E diz que os verdadeiros discípulos de Cristo também compartilharam da sua solicitude no tratamento dos pobres, com equidade e compaixão, que está em Tiago 1:27. Nos fala sobre a religião pura sem mácula para com o nosso Deus e Pai, que é esta: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontamináveis do mundo. Podemos também ver acerca deste assunto em Lucas 6, 20 e 21, Atos 4, 34 e 35, 6, 1, 6, 20 e 38, e 1 Coríntios 16, 2, Tiago 1, 27. Lá nós temos um aprendizado maior. Podemos entender melhor o que Deus nos fala sobre este assunto, amém? E nos diz sobre a vara e a repreensão. E diz que filhos que não são ensinados, disciplinados e refreados pelos pais, mais tarde os envergonharão e causarão sofrimento a si mesmos. Às vezes, basta à criança simples palavras de repreensão. Agora, noutras ocasiões, as palavras devem ser acompanhadas da vara da correção, em caso de castigo físico. É importante que este seja precedido de uma explicação, de modo que a criança entenda claramente o porquê do castigo e o que se requer dela. Irmãos, eu acredito que este castigo seja um tempo determinado naquele lugar de disciplina, aquele horário de disciplina, e fazer entender o porquê está ensinando em sabedoria de Deus. Nós devemos buscarmos primeiro a sabedoria em Deus. Amém? E no verso 18 deste Provérbios está nos falando sobre profecia. E diz: não havendo profecia, que nesta palavra ela traduz em hebraico, que é azon, literalmente visão, e também revelação. E diz que a vontade revelada de Deus, a revelação, a vontade revelada de Deus e suas justas exigências, conforme expressas nas Escrituras, devem ser constantemente explanada perante a congregação. Senão, muitos começarão a se conformar com o mundo. Está lá em Romanos 12, 1, 2. E transgredir a lei de Deus. O que o nosso Pai também nos ensina é que tem que ser falada, explanada as Santas Escrituras constantemente
perante a congregação, através de revelação pelos seus meios, que só o nosso Deus sabe fazer e por quê. Mas diz que nós devemos constantemente explanar perante a congregação, ou seja, ensinar através das Escrituras. Senão muitos começarão a se conformar com o mundo e com o pecado. E não é isso que Deus quer de nós. E começar a transgredir a lei de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Por isso que ele fala que devemos explanar as Escrituras. Ou seja, levar a palavra, o entendimento, para que pessoas venham conhecer o verdadeiro caminho em Jesus Cristo. Amém? O que aprendemos nestes provérbios é que nós devemos ouvir a correção, a exortação, a disciplina do Senhor. O Pai que ama, corrige, mostra a verdade, o caminho que deve seguir. Medite, leiam as Escrituras. Medite nas Escrituras, os provérbios, e vejam quão grande é o nosso Deus em inteligência, a própria sabedoria. Deus é a excelência da sabedoria e Ele está sempre pronto para nos ensinar, nos corrigir e nos amar. Busque nele e o encontrará. A excelência de Deus em sabedoria e poder. E sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém.